Olá, vamos fazer aqui um bate-papo sobre a terceira lei de Newton. Perfeito? Olha só, a terceira lei de Newton diz o quê? Princípio da ação-reação. Tá, e o que diz essa lei? Que a toda ação existe uma reação simultânea. Acontece ao mesmo tempo. Fez a ação, simultaneamente já teve a reação. A toda ação existe uma reação simultânea, de mesma intensidade, mesma direção, mas com sentidos opostos, aplicados em corpos diferentes e que não geram equilíbrio, porque estão em corpos diferentes. O equilíbrio só vai acontecer quando o conjunto de forças iguais e opostas atuando sobre o mesmo corpo. Aqui nós teremos então a seguinte situação. Eu tenho dois corpinhos, A e B, que vão colidir, vão bater um no outro. E ao colidirem, o que vai acontecer? Quando o corpo A colidir com o corpo B, ou posso dizer o corpo B colidir com o corpo A, não tem problema, perfeito. Então, vamos dizer, olha, existe uma força que A aplica em B. Então, vou marcar assim, ó, FAB, força que A aplica em B. A aplicou uma força em B. Então, B reage aplicando uma força em A. Então, nós teremos aqui o FBA, força que B aplica em A. Essas duas forças formam um par, ação-reação. Atuam simultaneamente, têm a mesma intensidade, o mesmo valor, a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Por isso, muitas vezes, isso é identificado assim, ó, FAB é igual a menos FBA. As duas forças, olha só, são dois vetores. Dois vetores que têm o mesmo valor, a mesma direção, mas sentidos opostos. Sempre atuam aos pares. Não existe ação sem reação. Fez a ação, já recebeu a reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tanto que uma pergunta, muitas vezes, sem número, mas que pode gerar alguma dúvida, o cara fala assim, poxa, mas não tinha dados para desenvolver o exercício. Qual é a razão entre FAB e FBA? Qual a razão entre essas duas forças? Qual a divisão entre essas duas forças? Mas espera aí, se elas têm a mesma intensidade, se formam par ação e reação, se tem a mesma intensidade, o mesmo valor. Então, qual é a razão entre essas duas forças? É 1. Perfeito? Tudo bem? Ora, legal. Então, princípio da ação e reação. A toda ação tem uma reação simultânea, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, que não se equilibram, pois atuam em corpos diferentes. Sempre atuam aos pares e terão o mesmo nome. Como assim o mesmo nome? Se essa força eu chamo de F, a reação também é F. Se a ação é peso, a reação será peso. Se a ação é normal, a reação é normal. Poxa, também é outra pegadinha de vestibular, o cara virar para você e falar assim, normal é reação do peso. Está errado, né? Normal tem reação normal, peso tem reação peso. Como assim, Reinaldo? Você pode explicar? Sim, claro. Você fala assim, a terra me puxa. Peso, a terra me puxa. E eu puxo a terra. Nossa, mas a terra não vem atrás de você? Claro que não, por causa da inércia dela, por causa da massa dela, certo? Agora, se a terra der uma chacoalhadazinha, acabou tudo. Mas, o que acontece? Ação e reação. A terra me puxa, eu puxo a terra. Eu faço normal na superfície, a superfície faz normal em mim. Eu apoio minha mão, aplico uma normal sobre a superfície aplica uma normal em mim. Então, a toda ação existe uma reação simultânea de mesma intensidade, mesma direção e com sentidos opostos. Legal? É isso aí, moçada. Fica aqui então, princípio da ação e reação para vocês. Show? Valeu, galera. Tchau, tchau.